Boa noite a todos, nós estamos começando o nosso culto de Natal. Você na sua casa, com a sua família, mas unidos agora pela palavra, pelo louvor. Nós celebramos o Natal com adoração, na oração, buscando o sentido do Natal, do primeiro Natal que vai influenciar o nosso Natal em 2025. Celebre ao Senhor conosco. Aproveite esse tempo para agradecer a Deus, porque Deus nos amou primeiro e enviou o seu Filho em forma humana para nos trazer a mensagem da salvação. Adoremos o Pai, adoremos o Filho e adoremos o Espírito Santo. Te adoramos, Jesus. Tu és digno, Pai, de tudo, Deus. Exaltamos a este nome que é poderoso. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. E o teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo para sempre. Tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus.
louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. E o teu povo canta: Santo, sim, ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo para sempre. Tu sempre serás. Santo, Santo para sempre. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. O texto que eu quero meditar com você antes dessa ceia natalina está em Lucas capítulo 2, a partir do verso 8 até 18, diz assim: Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão
do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra, entre os homens a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. E os pastores, verso 20, voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha anunciado. Quero compartilhar com vocês a mensagem que há no primeiro Natal e que pode influenciar o nosso Natal em 2025. Primeiro, é uma lição de humildade. A Bíblia diz que Jesus, ele, em Filipenses 2,7, ele se esvaziou de toda a glória, de toda a honra e assumiu a forma humana, a forma de servo. A segunda coisa é que ele se humilhou, deixando a sua condição de filho, de rei dos reis e de senhor dos senhores, para vir a ser um humilde servo. Nos dias de hoje, pessoas dão valor a títulos e a posses, e no reino de Deus ganha valor quem serve. Jesus disse: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. A primeira mensagem do primeiro Natal é a humildade. Ele se humilhou, foi uma escolha, ele não foi obrigado, ele optou por se esvaziar de toda a honraria, para ser semelhante a nós, em fraqueza, em dor, mas serviu, foi obediente até a morte e morte de cruz. Da manjedoura até a cruz, Jesus é um exemplo de humildade. A segunda mensagem do Natal é a inclusão. Aparece aqui na manjedoura os pastores e os magos do Oriente. Os pastores eram um grupo de pessoas que viviam sempre à margem. Eles eram os últimos a saber de tudo que acontecia na sociedade, porque viviam nos campos por meses. Eram pessoas que tinham pouco contato e convívio com as suas próprias famílias. E os magos, eles representam nações. Isso quer dizer que o Natal é para a salvação de todas as pessoas, de todos os lugares. O Natal inclui, não veio para um povo, mas veio para aqueles que amam a Deus, e Deus vai se permitir ser encontrado. A estrela guiou os magos até onde o Senhor estava. Deus quer guiar multidões até aonde o Senhor está. A terceira mensagem é a esperança. No versículo 9 diz assim: e um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. A glória brilhou. Aonde o Senhor se manifesta, há esperança. Nos momentos mais difíceis da sua vida, que nós não escolhemos passar, mas precisamos passar, nós podemos ter a certeza de que Ele disse: eu estarei com vocês todos os dias, todas as horas, em todas as circunstâncias. Já que não podemos escolher não passar por lutas, dificuldades, podemos escolher com quem nós vamos passar. Já estamos olhando para frente, para 2026, e dizendo: Deus nasceu para ser Emanuel, Deus conosco. Nas tuas lutas, batalhas, dificuldades, aquelas que você teve em 2025 e o Senhor estava do teu lado, enxugando lágrimas, te apoiando. Agora olhe para frente e diga: Senhor, eu escolho passar contigo. Eu não sei o que vai vir pela frente, mas eu tenho certeza de que tu estarás comigo, porque é uma escolha nossa. Natal é esperança para tempos difíceis. Em quarto lugar, no primeiro Natal tinha alegria. No teu Natal e no meu tem que ter alegria por tudo que Deus já fez no ano passado. As bênçãos que chegou na nossa vida, as respostas de orações, pessoas que você pode ajudar, socorrer, pessoas que te socorreram, te ajudaram, que te deram o ombro para você.
Então, lembre-se nessa noite de Natal e seja agradecido, celebre com Deus. E não fique para ti, testemunhe o que Deus tem realizado na tua vida. O Natal é momento de alegria, porque Deus nos amou primeiro, se lembrou de nós, e a luz brilhou no meio das trevas. Não estamos mais sozinhos, somos da família de Deus. Não vivemos mais sem saber um destino. Nós temos uma origem e um destino bem determinado. Conte tudo que o Senhor tem feito e encha a tua casa com testemunhos. E no último momento, a vida com propósito. Jesus, desde o nascimento até a crucificação, ele sabia por que havia nascido. E ele disse: foi para este fim que eu vim. Sua vida tinha propósito. A nossa vida tem que ter propósito. Ela não pode ser vivida apenas para a gente desfrutar de alguns pares de anos com folga. Não, a nossa vida precisa ter propósito. A vida de Jesus foi fazer a vontade do Pai. Viva uma vida com propósito de honrar a Deus. Jesus veio sabendo que ele teria que enfrentar o sacrifício. Por isso, ele disse: a minha vida consiste em fazer a vontade do meu Pai. Um propósito nobre, digno. Você e eu temos que ter propósito para viver 2026. Temos que ter propósito de celebrar esse Natal, dizer assim: Deus me resgatou, não para que eu viva para satisfazer os meus próprios desejos, mas para honrar a Deus e honrar as pessoas que Deus colocou ao nosso lado. Jesus cumpriu totalmente os propósitos para o qual ele nasceu. Que a tua vida cumpra os propósitos de Deus. Olhando para o Natal, Jesus, da manjedoura até o Calvário, do Calvário até o túmulo vazio, e agora ele está sentado à direita de Deus, nos esperando. Cumpra o teu propósito de viver como uma filha ou como um filho de Deus. Não olhe para trás e nem se perca no caminho de tantas opções. O Natal é Cristo nascendo em nós, na nossa casa, no nosso coração todos os dias. Vamos orar a Deus. Pai, em o nome de Jesus, em cada casa que agora está sendo celebrado o Natal, leva a tua presença para aquele lugar. Enche, Senhor, cada um com alegria pelo que o Senhor já fez. Antes da fundação do mundo, o Senhor já nos amou. Enviou Cristo Jesus para ser o nosso único e suficiente Salvador. E por isso nós estamos alegres, somos livres. Ele nos libertou do medo, Ele nos libertou das maldições e nos deu um propósito para viver. Vivermos como filhos dignos do Pai. Abençoa cada família, Deus, hoje à noite, que está reunida para celebrar o verdadeiro Natal, o nascimento do Rei Jesus. A Ele toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Em nome de Jesus, Deus abençoe a tua casa. Celebre o Senhor. Noite feliz, noite feliz, ó Senhor, Deus de amor, pobre e humilde nasceu em Belém.
todo Salvador.